Olá, olá, queridos. Graça e paz. Estamos juntos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre finanças com propósito. Então, já estamos ao vivo aqui para a glória do Senhor e queremos convidar você para estar conosco nessa live muito abençoada aqui. Deixa eu compartilhar aqui com outros grupos para a gente poder estar juntos, né, participar dessa live. Queria convidar você para estar aqui comigo. Vem comigo. Nós vamos falar de finanças. Eu estou com vários livros aqui. Estou com um livro que é o livro que é o principal, que é a Bíblia, né, a palavra de Deus. Aí essa a gente não pode, né, ficar fora dela. Então, eu que estou aqui com a palavra, e nós vamos juntos participar dessa live abençoada. Eu já andei convidando alguns irmãos, tá? Deixa eu convidar mais alguém aqui. Eu já andei convidando algumas pessoas, mas deixa eu fazer mais um compartilhamento aqui. Eu quero saber se o som tá legal, já estou fazendo o teste aqui, ó, no meu fone de ouvido. Tem só um ruídozinho que eu vou tirar o ruído, tá, gente? Rapidinho aqui que eu vou tirar esse ruído. A gente... Essa live, ela precisa ser uma live de muita qualidade, porque o assunto que eu vou tratar vai precisar, nós vamos precisar de muita atenção. Por isso que eu quero convidar você para vir fazer parte, estarmos juntos, para a glória do Senhor, amém? Então deixa eu só ver mais alguém aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar também lá no... Deixa eu ver aqui. Não, não é isso que eu quero. Compartilhar aqui também. Se você já tiver aí, já pode já mandar o seu... Opa, é isso mesmo. Mandar o seu comentário, porque nós vamos estar falando aqui sobre um assunto importante, finanças com propósito, tá bom? Finanças com propósito. Está preparado aí? Em nome de Jesus? E também depois eu vou colocar lá no YouTube, tá? Nós vamos para o YouTube para a gente poder ampliar, botar mais gente, mais pessoas. Então é interessante que você vá convidando pessoas. São 8 horas e 4 minutos. 8 horas e 4 minutos. Por que eu escolhi falar desse assunto? Por que eu escolhi falar desse assunto? Porque esse assunto, finanças, é um tabu ainda para muitos cristãos. Tem pessoas que acham que crente não pode prosperar. Tem gente que acha que crente, cristão, tem que passar luta, dificuldade, adversidade, tempestade, funil, vento, né? Prumo. Eu não consigo entender esse pensamento de algumas pessoas que acham que para eles estarem bem com Deus, eles precisam estar mal em alguma área. Tem que estar doente, tem que estar com a família problemática, tem que às vezes estar com as finanças ruins. E eu acho que não é assim que a Bíblia ensina. Existe aí o combate, né? Tem muita gente que combate aí a teologia da prosperidade, e eu acho que as pessoas que mais combatem essa teologia são aquelas pessoas que têm o mínimo de condição financeira, tá? Porque quem não tem nada, quem precisa de dinheiro,
vive querendo melhorar de vida. Até quem tem dinheiro não quer viver na mesma situação que está a vida inteira, ele quer melhorar de alguma maneira. Então eu acho, na minha humilde concepção, que nós precisamos crescer, tá? Eu sei que o evangelho tem que ser pregado, a palavra tem que ser anunciada, o evangelho puro e genuíno tem que ser pregado, mas nós temos que atentar para um detalhe. O evangelho, ele abrange toda a nossa vida, não é só uma área. Então, eu estava pensando hoje, esses dias, né, sobre essa questão desse problema que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e eu vi muita gente, estou vendo muitos empresários, muitas pessoas de muito porte, muito dinheiro, mandando suprimento, recursos, empresários, artistas, cristãos, pastores, de muito recurso, mandando, tá? Alimentos, colchões, roupa de frios, remédios, para Rio Grande do Sul, para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. E a gente do lado de cá, que não tem tanta condição assim, fica só olhando. Quer dizer, a gente manda alguma coisa, mas não é o suficiente. Eu gostaria de mandar uma carreta, no mínimo. Mas embora a organização, a gestão está tão ruim lá, que acaba não chegando para quem precisa de verdade. Isso é um fato. Mas eu quero dizer o seguinte, Deus ama a nossa prosperidade. Eu quero citar para vocês alguns textos importantíssimos da Bíblia que vão mostrar que Deus ama a nossa prosperidade. Eu estou aqui, deixa eu mostrar primeiro aqui, mas vou mostrar no versículo. Salmo 35, 27. Eu citei esse versículo esses dias no versículo do dia. Salmo 35, 27. Tá? Cante e alegre-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos, seja engrandecidos. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus fica feliz, Deus fica alegre, Deus fica contente de ver a nossa prosperidade, o nosso crescimento, tanto físico, financeiro, familiar, em todas as áreas, espiritual principalmente. Então Deus quer que cada um de nós venhamos prosperar. Tudo que colocar a mão, Deus quer que prospere. Deuteronômio 28 diz isso, por exemplo. Mas eu quero caminhar contigo aqui no Salmo 35, 27. Deus ama a prosperidade. Gente, não adianta. Deus ama a prosperidade. Vou pegar a Bíblia aqui, só para te mostrar, em Deuteronômio 28. Eu li esse texto há muitos anos atrás, fiquei pensando, será que esse versículo, esse texto de Deuteronômio 28, só diz respeito ao povo de Israel? Ou nós estamos incluídos nesse texto? Nós fazemos parte dessa herança, será? Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. As bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha aqui, Deus está falando que iria exaltar a nação de Israel sobre todas as nações da terra e cumpriu. Israel, a nação completamente independente. Israel, ela é uma nação
autossuficiente, não depende de ninguém para viver. Pelo contrário, Israel é uma nação poderosa. E está dizendo aqui, Deus falando, se vocês guardar o que eu te ordeno hoje, o Senhor te exaltará. Então, qual o propósito de Deus? Te exaltar, me exaltar. Deus quer nos exaltar. Ah, mas Deus não quer, Deus não liga para a prosperidade. Peraí, irmão. Como é que nós vamos pregar o evangelho? Como é que nós vamos falar do Senhor? Eu tenho aqui de fazer live. Tem custo. O que a gente vai fazer tem custo. Então não adianta. Deus ama a nossa prosperidade, sim. E versículo 2 diz o seguinte: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Vou repetir. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Você pode compartilhar essa live? Dá para você compartilhar esse vídeo, que ele é muito importante? Então, tá dando uma falhazinha ali na imagem, não sei porquê. Versículo 3: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor, olha o que a Bíblia fala, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Continuando, o Senhor te confirmará para si povo santo, como já tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar na terra, o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais te dar. O Senhor, olha que coisa interessante aqui, gente. Preste atenção, Deuteronômio. Vai comentando aí se você já está aqui ao vivo comigo. Tá? Vai comentando aí. Pastor José Mazo, Deus abençoe. A paz. Um abraço. Olha o que a Bíblia fala. Continuando aqui o versículo. Olha aqui. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais que lhe daria. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por baixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares, pois, outros deuses para os servirem. Então, Deuteronômio 28,
Fala sobre as bênçãos que virão sobre aqueles que vão guardar o mandamento do Senhor ou os mandamentos do Senhor. Vai compartilhando essa live porque ela vai esquentar aqui. Nós vamos falar de muita coisa aqui interessante. Então, como que nós vamos ser contra a prosperidade? Elane Melo, Deus abençoe, Elane, a paz. Você é contra a prosperidade? Você é a favor da prosperidade do crente? Você acha que o crente, o cristão, ele tem que viver na miséria, ele tem que viver no fracasso, na derrota? Ou esse cristão, ele pode ser um cristão muito próspero, abençoadíssimo? O que você acha? Nós vamos estar aqui vendo isso na palavra de Deus, gente. Eu estou aqui com vários livros aqui, inclusive eu tenho um livro meu sobre finanças, que é como prosperar obedecendo princípios bíblicos. Esse livro, eu acho que ele está esgotando, tem 5 exemplares só, mas eu vou ter e-book se você quiser. Como prosperar obedecendo princípios bíblicos. Mas eu estou com um livro aqui, se você vai conseguir ler aí, vai conseguir, porque a câmera está botada para cá. Olha aqui, Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Pense em Riqueza. Gente, é um livraço. Tá? Pense num livro que faz você ter uma visão de prosperidade, de crescimento. Tá? Porque o maior manual é a Bíblia. Tá? Eu não abro mão da Bíblia para... A Bíblia, 70% da Bíblia fala de dinheiro. Tá? Então, esse livro aqui é também um livro muito importante. A maioria dos empresários, dos caras mais milionários que existem no mundo, leram o livro do Napoleão Hill. Esse livro aqui é um livro formidável, fantástico. E eu tinha separado aqui algumas coisas aqui para falar desse livro aqui, de algumas pessoas que prosperaram, que cresceram, que evoluíram, tá? E eu queria ler aqui para você algumas coisas que talvez não sei se eu vou conseguir, porque eu não marquei, mas eu quero ver se eu consigo achar aqui, tá? Algo importante sobre algumas pessoas que tiveram resultados surpreendentes, porque eles foram em frente naquilo que eles queriam, eles foram em frente naquilo que desejavam. Então isso é muito importante, a gente tem que ir em frente. E não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser próspero, o pecado é ser avarento. A Bíblia não condena você ter dinheiro. A Bíblia condena você ser avarento. É isso que a Bíblia condena. Não condena ter dinheiro. Condena a pessoa ser avarenta. Eu tenho vários textos na Bíblia que eu vou te mostrar isso aqui. Deixa eu ler aqui para você aqui, ó. Uma das principais características do desejo de Bernays era que ele era definido. Ele queria trabalhar com Thomas Edison e não para ele. Observe com todo cuidado a descrição com que ele traduz esse desejo em realidade e você terá a melhor compreensão dos 13 princípios que levam à riqueza. Aqui ele começa falando disso. Aí ele conta sobre Thomas Edison, aquele inventor da lâmpada, tá? Que errou mais de 10.000 vezes e conseguiu fazer a lâmpada. O Henry Ford também, o criador do carro Ford, está aqui nesse livro. Ele fala que Henry Ford pensou em fazer uma carruagem que não tivesse cavalos. E ele inventou o Ford, o carro Ford.
e aí hoje beneficia a gente. Pense em riqueza. Eu estava falando com um amigo essa semana que a pessoa que não pensa, que não raciocina, ele vai ter que usar o corpo para ganhar dinheiro. Eu lembro que eu fui assim recém-casado, né? Eu já era vendedor, trabalhava com vendas e tudo, mas eu estava muito confuso sobre como eu deveria sustentar minha família, porque viver de venda é sempre um negócio assim bem complicado, né? Ainda mais quando a gente começa com a família, uma família. E aí me arrumaram um emprego na Baia, Baia do Brasil. Só que não era para trabalhar dentro da Baia, era para trabalhar numa empreiteira na Baia de uma firma de obra. E o primeiro dia que eu cheguei nesse trabalho era para carregar uma carreta de cimentos. E eu nunca tive corpo suficiente. Eu sempre fui baixo e magro. E eu não aguento. Eu posso até carregar um saco de cimento, mas eu vou depois me quebrar todo. E aqueles caras grandão, todo mundo pegando 3, 4 sacos de cimento, eu pegando um só. De cada vez, e o encarregado não gostando de ver aquilo que ele queria que eu carregasse, pelo menos 2 sacos eu não conseguia. E eu carreguei 2, 3, lá 2 viagens, 3 viagens, desisti. Eu falei, não vou ficar aqui. Deus me deu inteligência para eu trabalhar com a cabeça. Não estou desfazendo do trabalho de ninguém. Cada um sabe do que é capaz. Eu saí daquele trabalho e falei, agora eu vou ser vendedor. Eu vou vender, eu vou trabalhar com a minha cabeça. Fui vender plano de saúde, fui vender roupas, fui vender sapatos, fui vender tudo que você pensa na vida eu vendi. Coisa honesta. Então, o que eu quero dizer para você? Pense e enriqueça. Você tem que usar seu raciocínio. Hoje, com o advento da internet, nós podemos, muitas vezes, ganhar muito mais dinheiro sem fazer aquele esforço que a gente fazia. Né? Muitas vezes, você fazia um esforço muito grande para poder ganhar dinheiro, e hoje com a internet, com o celular na mão, você pode conseguir ganhar recursos sem precisar fazer tanta força assim. Bom, aí eu estou com outro livro aqui, muito bacana. Esse livro aqui é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Isso aqui é um livraço, um livro interessantíssimo, um livro importante. Esse livro aqui, ele é do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi é um palestrante, é um economista. Tem aqui, ó, vou botar aqui a referência do Gustavo Cerbasi aqui. Deixa eu ver, onde está aqui o perfil, né, do Ricardo. E você acompanha ele na internet, tem muita dica bacana, muita coisa importante sobre ele, tá? Talvez aqui nesse livro ele não carrega, tem aqui. Gustavo Cerbasi é mestre em administração pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. É graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Possui especializações em finanças pela STEM, School, tá? E pela Fundação Instituto de Administração FIA. Então o cara sabe muito sobre finanças. Ricardo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é um livro interessantíssimo. Eu falei do meu livro, né, que não está aqui agora, Como Prosperar Obedecendo Princípios Bíblicos. Muito bom meu livro, não é que eu que escrevi, mas eu quero apresentar um livro de um amigo meu, o André Leal.
André é um escritor, palestrante, coach, tá? Master coach, master em PNL, e ele escreveu esse livro aqui, ó, Aprendendo Prosperidade com Salomão. Ele escreveu esse livro aqui, Aprendendo Prosperidade com Salomão. Um livro muito interessante. O André Leal caprichou nesse livro e eu quero, logo aqui na primeira parte, ele usa os 31 capítulos de Provérbios para falar de finanças. Então, em cada capítulo, ele usou 31 dias de uma live para falar desse assunto aqui, 31 dias, e cada dia ele falava de um capítulo de Provérbio. E ele é um cara dedicadíssimo. Quando ele vai fazer um esboço, quando ele vai fazer uma live, não é como eu, que eu faço live espontânea, eu não escrevo nada. Mas ele, quando vai fazer uma live, vai fazer uma pregação, ele estuda, anota e faz bastante anotações e traz um conteúdo muito rico para você. E, por exemplo, primeiro dia de Provérbios, capítulo 1, Provérbios, ele fala aqui, ó, a chave para a prosperidade. Ele diz o seguinte: adquirir o máximo de conhecimento sobre finanças. Essa é uma chave, você adquirir o máximo de conhecimento sobre finanças. Provérbio 1, 29. Visto que desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor. Então, quem despreza o conhecimento, despreza o temor também do Senhor. Tá? E ele coloca aqui, interessante, Salomão, já no capítulo 1, versículo 7, afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que diz que teme ao Senhor e não busca sabedoria, ele não tem sabedoria. Tá? Então aqui, ó, ele já começa dizendo o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então temer a Deus, ou seja, respeitar sua vontade, é coisa de gente sábia. Ele colocou aqui. No segundo dia, ele colocou o seguinte, chave para a prosperidade do versículo 1 a 6. Ter diligência e disciplina financeira. Tem gente que ele tem um hábito de gastar dinheiro, que é uma coisa. Ele gasta dinheiro à toa. Ele não pode ver nada que comprar. Ele fala aqui nesse capítulo. Em Provérbios, no terceiro dia, ele fala sobre honrar o Senhor com as primícias da tua renda, que é o Provérbios 3, 9 e 10. Ele fala sobre a importância de honrar ao Senhor com as suas primícias. Né? No quarto dia, que são 31 chaves de sabedoria, de prosperidade, ele fala o seguinte, no 4, corrigir falhas e fazer ajustes sempre que necessário. Corrigir falhas e fazer ajustes sempre que necessário. Tá? Aí está escrito aqui, ó, apegue-se à instrução, não a abandone, guarda bem, pois dela depende a sua vida. Apegue-se à instrução. Então, por que eu estou mostrando o livro para vocês? Porque ler livro é buscar conhecimento. Quanto mais você lê, mais conhecimento e mais sabedoria, mais inteligência você vai ter. Aí eu tenho aqui o livro de finanças, tem um livro sobre o Espírito Santo, tá vendo aqui? Esse livro sobre o Espírito Santo. Tem um livro aqui sobre escatologia, tá vendo aqui? Livro sobre escatologia. Eu tenho vários livros. Eu estou escrevendo um livro agora que eu vou lançar no Jantar de Casais. Talvez vai ser um e-book. Se Deus me abençoar e eu tiver condição, eu vou fazer ele físico, tá? Mas de início vai ser um e-book para você estudar em casa, no seu computador, no seu tablet,
ou no seu aparelho celular. Eu estou falando nesse livro sobre, inclusive vou falar sobre dinheiro também, dentro da família, é um assunto importante, mas eu falo sobre o poder do abraço, do beijo, de andar de mão dadas, e vou falar de vários assuntos dentro do contexto familiar casal, ok? Bom, então, continuando aqui, o que eu quero dizer para você? Quem está ao vivo aqui comigo, vai dando aí um comentário para saber que você está comigo aqui. Vai entrando aí para a gente só saber, porque tem pessoas aqui entrando e eu não sei quem que eu não estou vendo lá a câmera. Estou vendo só aqui na transmissão aqui. Então, veja bem, eu li lá no Salmo 35, 27. Cante e alegre-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Então, em primeiro lugar, primeira coisa que a gente precisa entender, Deus ama a nossa prosperidade. Bom, isso é ponto. Não tem escapatória. Salmo 1 diz assim, será como ave plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dão fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Li lá em Deuteronômio que diz que se guardar os mandamentos do Senhor, o teu Deus, você será abençoado na cidade, no campo, o seu ventre, os seus animais, sua cesta, sua amassadeira. Você estará por cima e não estará por baixo. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Olha quanta coisa Deus está dizendo que está disposto a abrir portas para nós poderosas. E isso não está referindo-se somente ao povo de Israel. Isso aqui é para a igreja, é para os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, a Bíblia fala. Em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu sei que alguém pode me criticar falando, o senhor já vem falando de dinheiro de novo. Nem tudo é dinheiro. Tudo bem, nem tudo é dinheiro. Mas a Bíblia fala, inclusive em Provérbios, que o dinheiro resolve muita coisa. E Eclesiastes também. O dinheiro resolve muita coisa. O dinheiro resolve problema de saúde. O dinheiro resolve problema de alimentação. O dinheiro resolve questão de evangelização. O dinheiro resolve tanta coisa, irmãos, que você não faz nem noção. Então, o que nós estamos precisando fazer? Entender que Deus quer a nossa prosperidade. Ele quer o nosso crescimento. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, acho que é esse aqui, vou ler para a gente não errar, diz que quem ama o dinheiro nunca terá dinheiro. É isso mesmo, 5,10, está aqui, ó. Eclesiastes 5,10. Quem ama o dinheiro nunca terá dinheiro. Deus não disse que a gente não pode ter dinheiro. Ele está dizendo que a gente não pode amar o dinheiro. Não está dizendo que você não pode ter dinheiro. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que você não pode ter dinheiro. A Bíblia fala que você não pode amar ao dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca vai ter dinheiro. Se você colocar o seu amor, o pastor Valdemar entrou aqui, Deus abençoe o pastor Valdemar, meu discípulo, de Deus, meu aluno, Deus abençoe Valdemar, sua vida, sua família. Por exemplo, se você olhar aqui na palavra de Deus, em Timóteo, vamos ler lá, Timóteo capítulo 6, 2 Timóteo capítulo 6. Não, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Eu queria ler contigo
a partir do versículo 6, ok? Diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. É grande o ganho a piedade com contentamento. O que ele quer dizer? Se você ganha, e ele está falando com um pastor, porque a vida de um pastor ele tem um limite. Ele tem que viver bem, não pode mendigar, mas a Bíblia também não diz que pastor tem que ser milionário, rico, mas ele tem que viver com dignidade. E ele tem que se contentar com o que ele ganha e ser um administrador com aquilo que ele ganha. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. Quer dizer, não adianta você tentar querer levar nada daqui que você não vai levar. E é manifesto que daqui não podemos levar dele nada. Aí vem o versículo de número 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos e sejamos com isso contentes. Você tem uma vida digna, uma vida boa, dá para você sobreviver e ainda abençoar alguém se for preciso? Então você fique contente com isso. Versículo 9. Mas os que querem serem ricos caem em grande tentação e laço. Quer dizer, tem gente querendo ficar rico. Querem ser rico, caem em grande tentação e laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Eu conheço gente que não se contentou com o que ganha, tentou ganhar muito mais. E existe pessoas, por exemplo, que entrou nesse negócio de Bitcoin, né? Perdeu dinheiro, entrou em dívidas. Então a Bíblia fala que é preciso você se contentar com o que você ganha. Não tem que ficar querendo ganhar muito dinheiro e você entrar numa cilada. Está aqui na Bíblia. Cuidado com as ciladas financeiras. Cuidado com as ciladas financeiras. O desejo excessivo de ganhar muito dinheiro pode te trazer a um laço, a um embaraço aí qualquer da sua vida. Então, cuidado com isso. Nós podemos ser prósperos, sim, até porque prosperidade não é só dinheiro. Tem gente que acha que prosperidade é ter muito dinheiro. E às vezes não é. Às vezes tem gente que não é rico. Ele nem tem dinheiro, mas é próspero. Tudo que ele põe a mão, tudo que ele faz funciona, cresce, Deus abençoa. Mas tem pessoas que ele quer ter dinheiro, ele acha que prosperidade é ter muito dinheiro. Ele vai nessa loucura toda e acaba entrando em laços, como o Paulo fala aqui para Timóteo. Timóteo era um pastor. Aí, versículo 10, que é o versículo que a gente tem que atentar. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então não é o dinheiro que é mal, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. E toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então tem pessoas que, por causa do dinheiro, ele se desviou. Na verdade, eu falei até no versículo hoje do dia, que a pessoa não se desvia porque ganhou dinheiro. Ele já estava desviado e por isso ele saiu da igreja, porque ganhou mais dinheiro. Então, Deus conhece o coração do ser humano. Então, o que eu quero te falar? Que Deus, ele quer a tua prosperidade, sim. Mas ele quer que você também entenda que você não pode amar o dinheiro. Não pode colocar a sua vida. Jesus falou, você não pode servir a Deus e a mamão. Ou você vai odiar um e agradar o outro, ou agradar um e odiar o outro. Então, na verdade, o dinheiro é uma ferramenta para o nosso bem, mas também é uma faca de dois gumes, que pode te trazer prejuízos espirituais poderosos, assim que vão te trazer muitos prejuízos. Então, mas Deus
Por isso que lá em Filipenses 4,12, Paulo fala o seguinte: eu sei estar abatido e sei ter abundância. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidades. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Significa o quê? Que eu posso ter ou posso não ter. De qualquer maneira, eu serei abençoado ou tendo ou não tendo. E eu ficarei firme em Cristo, ou eu tendo dinheiro ou não tendo. Essa que é a grande verdade. Meu amigo Hélio Reis, lá de São Paulo. Deus abençoe, meu amigo. Qualquer dia eu quero ir em São Paulo, hein? Amém? Ele está contigo aí. Então, o que acontece? Deus quer que a gente tenha dinheiro. Mas também você tem que saber lidar com o dinheiro. E também saber lidar com a falta dele. Porque tem gente, pessoas, que ele não sabe viver sem dinheiro. E tem gente que só sabe viver sem dinheiro. Se der dinheiro para ele, ele está perdido. O outro sabe viver só com dinheiro. Se ele tiver dinheiro, aí ele está na presença de Deus. E Deus muitas vezes testa a pessoa para saber se o coração da pessoa está no dinheiro ou não. Então são coisas que nós precisamos entender. Deus quer prosperar a gente? Quer. Porque, na verdade, a prosperidade, meus amigos, ela está dentro de nós, não está no que a gente tem. Jesus falou que a riqueza de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste naquilo que ele tem, da abundância dos bens que ele tem. Não, não. Isso Jesus falou, isso é muito interessante, isso aí. Então, o que eu quero te falar? Você precisa entender isso aqui. Ó, 1 de João, 2 de João, versículo 2. Olha o que a Bíblia fala aqui nesse texto. A Bíblia diz o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Em outra versão, João falando para um presbítero chamado Gaio. Eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde, assim como é próspero a tua alma. Então, desde a maneira, meu pastor William de Sá Mendonça, seja bem-vindo aqui. Vamos partilhar, vamos compartilhar, vamos falar, vamos estar junto aqui nessa live. Vamos, tá? Quem quiser entrar aqui e dividir a tela comigo também, seja bem-vindo. Então, o que eu quero falar? Precisamos entender isso. A nossa prosperidade está dentro da gente, dentro da nossa alma. Você já é próspero. Toda pessoa que não se conforma, né, com a escassez é uma pessoa próspera. Toda pessoa que vê alguém sofrendo e queria ajudar é uma pessoa próspera. Já está na alma dele a prosperidade. A gente está vendo aí a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, como é que está teu coração nessa hora? Fala para mim. Qual o teu coração? O que você queria estar fazendo agora? Eu queria estar lá, ajudando. Eu queria viajar, eu queria ter um avião, eu queria ter uma carreta para mandar para lá de alimento. Mas a gente não pode. Pode pequeno, mas não pode grande. Então, o que eu quero dizer para você? Você tem que... O teu coração generoso mostra a tua prosperidade. Só que nós não podemos nos conformar com a escassez. Não podemos nos conformar com a escassez. Eu estou falando aqui para homens e mulheres que estão nessa live que muitas vezes, como eu, estamos num aperto. Estamos no vermelho. Falta dinheiro para pagar uma conta. Falta dinheiro para comer melhor. Falta dinheiro para poder se vestir melhor. Não é verdade ou não?
Muitas vezes está faltando recurso para você. Então você precisa ter, né, o desejo de ter condições, mas não só o desejo, mas a estratégia, como eu mostrei nesse livro aqui, ó. Pense e enriqueça, eu falei aqui nesse livro. Pense e enriqueça, você tem que pensar para enriquecer. Gente, melhor maneira de você prosperar, ganhar dinheiro, é você ser vendedor de alguma coisa. Eu acho que venda é a melhor profissão do mundo e mais rendosa. Agora, você precisa criar um mecanismo de venda. O segundo passo para você prosperar é você ser fiel a Deus, mesmo na sua escassez. Eu tenho homens aqui, pessoas aqui, que são fiéis nos dízimos, nas ofertas, mesmo no pouquinho deles. Cumpre aquela palavra de Jesus: ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Desde o momento que você é fiel no pouco, Deus vai lá e te coloca no muito. Então Deus, ele quer fazer o quê? Fazer você abundar, crescer. Olha o que está no Salmo 23, tá? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vou repetir: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, a unção que está em mim, a prosperidade que está em mim, ela é para ser o quê? Liberada para outras pessoas. Deus quer que a minha prosperidade consiga atingir outras pessoas. Quem está ao meu redor, quem está perto de mim, vai ser tremendamente abençoado com a minha prosperidade. É isso que Deus quer. Será que Deus ele quer mais a prosperidade do ímpio do que a nossa? Será? Será que Deus quer que os ímpios prosperem na nossa cara e a gente não temos condição nenhuma? O pastor William está dizendo: muitas respostas de Deus só acontecem quando há uma revolta contra a situação a qual vivemos. Nos revoltar com um problema e não contra Deus. É isso aí, pastor William. Você tem que criar uma revolta. Eu não aceito. Esse negócio que tem gente que debate esse negócio, a gente não aceita, não é aceitar o que Deus está fazendo, não é isso. O que Deus está fazendo, o que Deus fizer, tá bom. Mas não é, eu não tenho que aceitar a situação, não é o que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente está numa prova, numa situação, sem pensar, sem raciocinar, sem ter ideia nenhuma, a gente está nessa situação e a gente acha que é Deus que colocou a gente naquela situação. Ah, Deus está me provando, eu tenho que ficar quietinho. Não é nada de Deus provando ninguém, não. Deus não tenta ninguém para o mal. Deus não tenta ninguém para o mal. Então Deus não está provando ninguém aqui. O que está faltando em nós é reação. Como o pastor está falando, não devemos nos acomodar, não devemos nos acomodar, temos que reagir. Reagir, as portas vão se abrir. A fé é assim, a gente põe o pé, depois Deus põe o chão. Não adianta a gente ficar chorando pelos cantos. Ah, meu Deus, só tem isso. Não é o pastor William? Muitas vezes, Deus te deu uma inteligência, que eu sei que tu é um cara inteligentíssimo, safo, né? Uma pessoa, né? Um amigaço que eu tenho. E muitas vezes a gente fica aqui comendo das migalhas dos outros. A Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão. Salmo 35,
Salmo 37, 25. O justo não vai mendigar o pão. Está aqui, ó. Vamos ler aqui. Salmo 37, 25. Olha o que a gente tem que falar. A gente tem que fazer uma live dessa aqui, gente. Doa quem doer, quem não quiser assistir, não assiste. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser, não acompanha. Mas a verdade nua e crua é essa aqui, ó. Salmo 37, 25. Está escrito aqui a verdade. Olha aqui. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Ah, Deus está me colocando no aperto, Deus me colocou no funil, Deus me fez isso, Deus não fez nada disso. Tudo que está acontecendo na nossa vida, muitas vezes é culpa nossa mesmo. Tem nada a ver com Deus. De que se queixa o homem? Dos próprios pecados. A gente está numa inércia, numa acomodação terrível e está achando que é Deus que está colocando a gente assim. Deus não faz isso com ninguém. Eu não acredito que Deus fica botando os outros no funil, no prumo, nisso, naquilo. Querido, você não está fazendo a obra de Deus, você não está evangelizando, você não está pregando, você não está fazendo aquilo que Deus quer. Então você tem que entender o seguinte: comece a se posicionar. Comece a se posicionar. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Está aqui na palavra de Deus. Isaías 1,19. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus quer nos dar o melhor da terra, para nos alimentarmos bem, alimentar nossos filhos e ainda abençoar quem está à nossa volta. Essa é a vontade do Senhor. É a vontade de Deus para a nossa vida. Não adianta a gente fugir dessa dura e real realidade. Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, Deus quer... Tá? Pastor William, aquela campanha, tá lá na igreja, aquela campanha da revolta, tá? Começar domingo. Vamos anunciar na igreja. Vamos mudar o quadro financeiro do nosso povo. Vamos mudar o nosso quadro financeiro. Nós precisamos dar a reviravolta nessa situação. Não podemos continuar do jeito que estamos, não. Tá ruim, não tá bom, não. Às vezes o carro quebra, a gente não tem dinheiro para consertar. Chega o PVA, chega a multa, a gente não tem dinheiro para pagar. Tá na hora de trocar os pneus, a gente não troca. Tá na hora de fazer uma manutenção no carro, a gente não faz. Tá na hora de mexer na casa, a gente não mexe. Tá na hora de reformar, pintar, botar uma cerâmica nova, né, um porcelanato, a gente não bota. Tá na hora da gente dar uma reforma na igreja, a gente não consegue. Então, será que Deus fica se agradando disso, dessa mesquinhez, desse negócio? Não é não? Vamos com tudo. Em nome do Senhor dos Exércitos, é isso mesmo. Vamos com tudo. Então a gente não pode não ter dinheiro para nada. A Bíblia fala, Deuteronômio 28, você estará por cima e não por baixo. Será cabeça e não cauda. Emprestarás a muita gente e tu não tomarás emprestado. Como quando eu peço dinheiro emprestado, meu irmão, eu lembro desse texto. Por que eu estou pedindo dinheiro emprestado? E o problema é que a gente, às vezes, depende do ímpio, tá? Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu contigo. Da gente depender do ímpio para resolver um problema que, às vezes, é até um problema de Deus, e a gente busca com o ímpio. A gente tem que se revoltar mesmo, não pode ser assim, não. Tá? Não podemos ficar nessa. Eles é que tem que ver nós.
ver a prosperidade na nossa vida. Eles é que tem que ver a prosperidade na nossa vida. E não a gente ver neles a prosperidade e achar, não, é assim mesmo. O ímpio prospera. Então, olha aqui. Salmo 35. Não tem inveja do ímpio que prospera no seu caminho. A prosperidade do ímpio dura pouco, a nossa é eterna. Tá? A prosperidade do ímpio dura pouco. Está aqui na Bíblia. Vê, pastor José Másio. Deus não se agrada do seu povo viver na pobreza, isso mesmo. Então, muitas vezes, o povo de Deus está na pobreza, mas o problema é o entendimento do povo. O povo fica na pobreza porque o povo achou que Deus gosta disso, e Deus não gosta disso. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Ó, Salmo, o versículo, o Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tem inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha aí, está escrito. Deleita-te também no Senhor e Ele te considerará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tá? Descansa no Senhor. Versículo 7. Espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, porque por causa do homem que executa astutos intentos. Não fica preocupado com quem está te prosperando na tua volta, não. Deixa aí, levantando furor, e não te indignes para fazer mal. Esse salmo aqui no versículo 18, não sei se você... Eu queria que você pegasse todos os versículos sobre prosperidade da Bíblia e começasse a ler, para você ter uma ideia do que Deus vai falar com você. Olha aqui o versículo 18 do Salmo 37. Eu gosto muito aqui porque ele... Olha aqui. O versículo 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então a gente não tem que ficar olhando para a riqueza do ímpio, não. 17. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta o justo. Versículo 18. O Senhor conhece os dias retos e a sua herança permanecerá para sempre. Versículo 19. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome te fartarão. Deus está prometendo aqui para nós a prosperidade. Deus está deixando para nós, querido, que está nos prosperando. Deixa eu mudar aqui o... Deixa eu mudar aqui. Bom, então, a vontade de Deus é essa. Eu quero dizer para você. Eu quero dizer para vocês. Tem um texto aqui, em Isaías 45. Olha que texto incrível. Deus falando para nós. A gente tem que pegar a Bíblia. Se a Bíblia não servir de um manual de prosperidade para a nossa vida, que a gente vai viver de quê? Tá? Tá aqui, ó. 45, versículo 3. Isaías 45, 3. Versículo 3. E te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Darei riquezas escondidas e riquezas encobertas. Darei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Darei a vocês tesouros escondidos e riquezas
encoberta. Deus está nos dando tesouros e está nos dando riquezas. Está me entendendo até agora? Então, é importantíssimo você entender isso aqui. A vontade de Deus é te prosperar. Deus está dando para nós o caminho. Deus está nos dando, e muitas vezes a gente, nós, queridos, temos que começar do zero. E eu já comecei do zero várias vezes. E nós temos que, abrir um negócio, abrir uma loja. Eu não gosto de loja, eu gosto de viajar, gosto de andar. Geralmente eu não consigo ficar preso dentro de uma loja. Mas você não precisa ficar lá, bota alguém da tua família. Vai vender alguma coisa. Bota lá um armazenzinho na sua casa. Deus, ele quer nos dar a estratégia. Vai vender comida. Botar uma pensão, uma cantina. Deus, querido, ele quer mudar a nossa história de vida. Não quer ver a gente assim, não. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 4. Eu lembro dos textos, vou falando, porque eu ministrei muitos anos sobre finanças. E eu tenho certeza que 70% na Bíblia fala de dinheiro. Capítulo 4, versículo 1 de Gálatas. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo. Em todo tempo que o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do servo, ainda que ele seja dono de tudo. Esse texto aqui me explica muita coisa. Eu sou dono de tudo, mas se eu sou menino, eu não tenho conhecimento da riqueza que eu tenho. O menino não sabe avaliar o nível da riqueza que ele possui. O menino não sabe avaliar a quantidade de dinheiro, de possibilidade que ele tem. Uma criança nascida numa fazenda de um grande fazendeiro rico, brincando lá com as crianças do empregado, para ele tudo é criança. Ele não sabe distinguir que ele é rico. Ainda que ele seja rico, mas ele não sabe. Assim é muita gente que não sabe o poder que tem. O poder de riqueza, o poder da prosperidade que ele tem. Ele não conhece isso. Então o que eu quero dizer para você? Você é dono de tudo, mas você tem que também saber que você é dono de tudo. Quer ver aqui? Versículo de número 7. Assim que vocês não são mais servos, mas agora vocês são filhos e seus filhos és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus. Isso aqui que é tremendo. Você é herdeiro do Senhor. Quero ler outro versículo aqui para a gente terminar. Lucas 6,38. Um versículo interessantíssimo. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Como que eu vou dar? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida que eu medi, eu serei medido também. Então, o que Deus está falando aqui através desse texto de Lucas 6,38? Que quando eu for dar, eu preciso dar com abundância, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu tenho que dar. E através desse dar, eu vou receber de volta. Gálatas diz, tudo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, aquilo que eu dou para os outros, eu recebo. Aquilo que eu lanço, vem de volta para mim. É a lei da semeadura. O que você semeia, você recolhe.
Então a Bíblia está cheia de versículos, cheia de texto que fala sobre a importância da vida financeira. Tá? Nós já estamos encerrando essa live. Eu não quero te cansar aqui. Nós vamos terminar dizendo o seguinte: vamos marcar uma vez por semana, pelo menos, para nós estudar sobre dinheiro. Vamos marcar uma vez por semana para a gente estudar sobre finanças e a gente cada dia botar em prática um pouquinho daquilo que a gente aprende. Eu queria perguntar a você está disposto a colocar em prática pelo menos algumas coisas do que você ouviu aqui hoje? E a gente, semana que vem, voltar. Eu falo como Paulo, sempre quando eu vou falar desse assunto, eu busco um texto de Paulo que diz o seguinte: não que eu tenha cansado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu não tenho também, como você, condição nenhuma, mas eu acredito, tá, que Deus ele quer mudar a nossa história. E eu junto com você, nós aqui, né, pastor William, uma vez por semana estudar sobre esse assunto, aqui na live, e criarmos novas estratégias para a gente mudar e fazer oração sobre isso. E também, né, você semear. Quer ver um texto interessante? Gálatas 6,6. Queria até que você escrevesse aqui. Eu vou escrever. Gálatas capítulo 6, vou escrever como conselho de pastores aqui, ó. Gálatas 6,6. Aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Então eu quero deixar um desafio aqui para você hoje nessa live, você que entrou aqui. Tá? Você que realmente quer, eu vou até trocar de perfil aqui. Eu vou trocar de perfil para não ficar aqui no perfil do Conselho de Pastores. Eu vou trocar de perfil aqui. Eu vou troquei de perfil. Então, olha aqui, eu quero colocar aqui para você o seguinte. Olha o desafio que eu quero botar para você. Olha o desafio que eu quero colocar para você aqui agora. Preste atenção que eu vou te falar. Você vai me mandar, não estou te cobrando a aula de hoje não, mas você vai fazer uma oferta hoje de no mínimo R$1, tá? R$1 de oferta. Porque Gálatas, capítulo 6, versículo 6 diz: aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que está instruindo. Então eu queria que você agora botasse um pix de R$1, no mínimo, tá? Para as coisas começarem a acontecer na sua vida. Pastor, R$1 é simbólico, irmão, tá? Tá? É simbólico. Aqui, ó, 982-38-5748. Simbólico. Para você colocar, eu quero ver esse Pix caindo aqui na minha conta hoje. E eu vou me comprometer de orar por você todos os dias até nosso próximo encontro. Tá ok? R$1. Eu vou me comprometer de orar por você. R$1. Quero que caia na minha conta aqui. R$1. Pastor, está pedindo dinheiro na live? Gente, isso é simbólico. Vou repetir Gálatas. Agora eu vou colocar no meu perfil aqui, ó. Gálatas 6,6.
aquele que é instruído na palavra reparta todos os seus bens com aquele que está instruindo. Quer dizer, você crê na Bíblia, crê na palavra? E, gente, isso é Bíblia, palavra de Deus. Você recebeu uma instrução agora. Você recebeu uma orientação agora. Uma chave foi virada na tua vida. Agora, o que você precisa fazer? Repartir o teu bem com aquele que instruiu. Então, vai ser R$1. Eu tenho certeza que você tem R$1 na tua conta aí. E eu vou me comprometer a orar por você. O Josemar já falou que vai fazer. Deus abençoe. Então, gente, é assim. Vamos mudar nosso quadro? Josemar, mudar nosso quadro? Pastor William, vamos mudar esse quadro? Quem mais está comigo aqui? Vamos lá? Edilson Ferreira, pastor Edilson, vamos mudar esse quadro? Vamos sair do vermelho? Glória Maria, vamos sair do vermelho? Vamos sair do vermelho? Quem mais? Vamos sair do vermelho, gente. O pastor Valdemar, vamos mudar nossa história financeira definitivamente? Deus não quer que a gente fique mendigando pão. Deus não quer isso pra gente. Eu estou revoltado, eu não quero isso. Eu quero. Depois você liga para mim, para a gente conversar um pouquinho. Estou à sua disposição. Tá? Liga para mim, para a gente conversar um pouquinho sobre isso ao vivo aqui. Eu e você. Deus abençoe você, querido. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida um tempo de restituição, um tempo de transformação, um tempo de renovo, um tempo de restauração para a tua vida financeira. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Deus vai mudar a sua vida. Portas vão ser abertas, dinheiro vai sair de algum lugar. Deus vai trazer recurso para você. Eu creio nisso. No nome de Jesus. Enquanto os judeus acreditam que quanto mais recursos eles têm, Deus está com ele, muitos crentes acreditam que Deus está com ele se não tiver nada. Nós não podemos ficar crendo nessas coisas. Deus abençoe, tá, querido? Um abraço aí para vocês. Até o próximo, em nome de Jesus. Semana que vem, uma vez por semana, vamos estudar sobre dinheiro. Semana que vem, tá marcado. Ou vai ser numa segunda, numa terça ou numa quarta. Um dia desse aí. Hoje eu descobri, eu fiz uma pesquisa aqui, muita gente ocupada dia de terça-feira, mas muita gente. A maioria do meu público, todo mundo ocupado hoje. Com igreja, com evento, mas eu quero fazer ou segunda, né? Eu e o pastor William temos um propósito para segunda-feira, hein, pastor William? Lembra? A gente vai no lugar aí buscar alguns conhecimentos nessa área aí, tá? Eu e o pastor William estão marcados para ir em um lugar segunda-feira buscar um conhecimento dentro dessa área aí, em nome de Jesus, tá bom? Se tu não continuar naquela bênção lá que tu tá bom? Um grande abraço, fica todos com Deus aí e até o próximo.